Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E os fundos imobiliários? Será que está na hora de comprar os fundos imobiliários agora ou está na hora de vender? Será que 2020 vai ser um ano que os fundos imobiliários vão ficar positivos ou negativos? Taxação dos dividendos, será que vai atrapalhar muito a sua rentabilidade? Fica tranquilo, fica comigo aqui no vídeo de hoje que eu vou falar sobre tudo isso. Vou dar a minha opinião sobre se está na hora de comprar ou não algum fundo imobiliário e também vou expor a opinião dos principais gestores do país sobre isso. Então esse vídeo está muito legal. E também hoje tem aquele quadro que vocês gostam muito, que é o tiratema dos fundos imobiliários, né? O tiratema dos FIIs, que a gente vai falar o que está saindo melhor. Será que os fundos de papéis ou os fundos de tijolos estão tendo um bom desempenho? E qual que é a perspectiva daqui para frente? Então o vídeo de hoje está muito legal. Já peço para você se inscrever aqui no canal. E óbvio, deixe seus comentários, o que você está achando disso tudo? Você vai investir em fundos imobiliários agora? Já faz muito tempo que você investe em fundos imobiliários ou não? Deixa aqui nos comentários também para eu saber se esse conteúdo é relevante para você, beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, galera, quais são as perspectivas então para os fundos imobiliários em 2020? Será que está na hora de comprar ou não? Eu peguei aqui uma pesquisa que a XP fez muito legal com os principais gestores do país. Vou até colocar aqui na tela. Eles entrevistaram o pessoal do Credit Suisse, a Kinea, que tem os principais fundos, o pessoal da Red, da RBR, da XP mesmo, da 20 Partners. Então muita gente boa aqui deixou opinião e eu vou esclarecer tudo aqui, vou dar a minha opinião e mostrar os principais pontos, tá? Então a primeira questão é a seguinte: será que os fundos imobiliários vão subir em 2020? A gente precisa pegar então a grande média dos fundos imobiliários, que é o IFIX, que você já deve ter ouvido falar aqui no canal, mas enfim, o IFIX é a grande média dos principais fundos imobiliários. Será que ele vai ter um desempenho positivo ou negativo em 2020? Vou mostrar aqui na tela agora para vocês. Bom, então para a gente saber se o IFIX vai terminar positivo ou negativo em 2020, a gente precisa saber como que ele tá, né? Então a variação em 2020 do IFIX é menos 13,7, então um ano aí bem complicado para todos os ativos de renda variável e os fundos imobiliários não estão diferentes, né? Teve uma grande queda naquele período ali, março mais ou menos, quando a pandemia do coronavírus estava mais incerta, mais grave, então caiu muito ali. E a outra questão que faz esse número aqui tá tão preocupante, digamos assim, é porque lá em janeiro estava muito alto, né? As cotações dos fundos imobiliários estavam num topo histórico, então é por isso que a gente vê essa queda no consolidado de 2020. Mas aqui tem um detalhe muito importante: se a gente pegar uma janela de 12 meses, né, um ano para trás, esse índice dos fundos imobiliários está positivo em 5,07%. Então, apenas 2020 está negativo em cerca de 13%, mas numa janela de 12 meses está positivo. Então, isso é interessantíssimo para os investidores de fundos imobiliários, que se a gente for pensar que a gente passou pela maior crise da nossa bolsa de valores dos últimos tempos, mesmo assim, numa janela de um ano, está positivo. Então, bem interessante isso daí. Mas voltando aqui para a tela agora, estamos com essa queda. Vamos pegar o gráfico do IFIX aí de um ano para cá, tá? Então, de um ano para cá estava ali em 2.600 pontos, agora está em 2.700 pontos. Por isso que a gente vê aí que mesmo nesses 12 meses tem uma leve alta. Mas eu quero que a gente veja isso daqui, ó. Em janeiro estava um topo muito alto ali, ó, 3.200 pontos. Em março foi uma queda muito grande, chegou aí a 2.169 pontos, né? E você vê que de março para agosto já subiu demais e agora se encontra aí meio que andando de lado. Então esse é o cenário dos fundos imobiliários agora, tá? E a pergunta que a XP fez para os maiores gestores aqui do país é: o que você acha que vai ser em 2020? A performance do IFIX vai ficar positiva, negativa e com quantos por cento? Vamos ver aqui a resposta. Então esse gráfico aqui, ele é muito importante, tá? Se a gente for pensar hoje que o IFIX ele está menos 13,7%, a pergunta é: quanto que vai terminar 2020? Essa pergunta foi feita em maio, em junho e em julho para todos esses gestores. Então, lá em maio, quando foi questionado isso, 23% das respostas diziam que o IFIX ficaria pior do que 10%. Agora, em julho, nenhum gestor acha que vai ficar pior do que 10%. Então, hoje está 13%. Ninguém acha que vai ficar pior do que 10%. Então, isso aí a gente já consegue deduzir que todo mundo está esperando uma melhora
substancial dos fundos imobiliários para o segundo semestre de 2020. E vamos continuar olhando aqui, ó. Então, 23% dos entrevistados disse que imagina que o IFIX vai terminar entre 0 e menos 10 em 2020, tá? 23% dos entrevistados. É a menor parte aí, mas eu acho que essa daí seria a resposta mais sensata se a gente for pensar, né? Hoje tá menos 13. Para chegar, por exemplo, a 1% positivo, teria que subir quase 14% nesse período aí de quase 6 meses, né? Menos agora, enquanto a gente grava esse vídeo. Então teria que ter uma alta muito grande no segundo semestre para chegar nesse patamar. Então eu acho que essa resposta aqui, entre menos 10 e 0, é a mais viável, né? Mas isso também mostraria um otimismo, né? Querendo dizer que nos próximos meses o IFIX vai subir um pouquinho, pelo menos, tá? E aqui a gente tem grande parte dos gestores são muito otimistas, aí de 58% dos entrevistados diz que vai ficar entre 0 e 10% positivo, o que seria um segundo semestre aí excepcional para os fundos imobiliários. Vamos ficar de olho, mas as tendências aqui são positivas. E uma segunda pergunta importantíssima: será que os preços dos fundos imobiliários hoje, atualmente, estão baratos ou caros? Então, a resposta da maioria dos gestores foi que, nesse momento, os preços estão justos, né? 61% diz que o preço está ok. E é por isso que a gente vê ali o IFIX, como eu já falei em outros vídeos também, está praticamente andando de lado nessas últimas semanas, nesses últimos meses, né? Porque a maioria ali dos fundos já está com um preço justo, um preço ok, né? Até por isso que as subscrições também estão sendo tão interessantes nesses últimos tempos, né? Mas aí uma grande parte desses gestores ainda diz que tem alguns fundos muito baratos, tá? E a outra questão aqui importantíssima: quais são os maiores riscos dos fundos imobiliários nesse momento? As respostas aqui estão bem interessantes no gráfico. Aqui eu quero fazer o comparativo das respostas dos gestores em maio e em julho. Olha só como diminuiu muito a questão da deceleração econômica, tá? Então, os gestores aqui dizem que esse não é mais o maior risco dos fundos imobiliários, porque assim, se a economia não aquecer, o setor imobiliário também não aquece, né? E mais uma vez, eu acho que é por isso que está andando de lado ainda nesse momento o IFIX, porque a gente não vê uma perspectiva tão grande de um reaquecimento da economia, né? A gente está falando de um PIB aí caindo 5,5 em 2020, por mais que a gente esperasse que fosse maior essa queda, ainda não é algo que vai motivar todo mundo, né? Então, a deceleração econômica é sim um risco, mas nesse momento não é o principal risco que os gestores veem, né? Tem até uma certa perspectiva positiva se a gente for comparar 2 meses atrás. Lá atrás a gente achava que o PIB ia despencar em quase 8%, agora a gente acha que vai cair 5,5%. Mas a maior questão aqui, o maior risco é a mudança na tributação. 19% dos gestores acham que isso vai ser um problema para os fundos imobiliários e não tem como não ser, né? Essa questão da tributação dos dividendos, está todo mundo falando sobre isso. Já fiz um outro vídeo sobre esse assunto também. Vai influenciar sim nos fundos imobiliários, mas essa aí, primeiro, é uma questão que nem saiu ainda, está em discussão lá no Congresso Nacional e vai demorar para acontecer alguma coisa, né? Se acontecer. Mas tudo bem, já falei também isso aqui em outro vídeo. Mesmo se os dividendos forem taxados, forem tributados ali 15% em cima do lucro, mesmo assim vai ser interessante investir nos fundos imobiliários. Eu peguei até um exemplo do KNRI, né? Só um exemplo, ele rendeu 5% ao longo dos últimos 12 meses. Se isso fosse taxado, ia dar mais ou menos aí um 4,2, 4,3 em 12 meses. Mesmo taxando, vai ser interessante. E digo mais, se tiver essa taxação dos dividendos mesmo, vai diminuir a cota dos fundos imobiliários, a cotação vai cair na bolsa e vai ser uma baita de uma oportunidade de comprar, tá bom? Então a gente tem que ficar ligado, mas eu não vejo com tanto medo assim essa questão da tributação dos dividendos, tá? Eu vejo até com mais receio essa outra questão aqui que os gestores falaram. 13% diz que tem um receio aí do aumento do desemprego. Isso, no meu ponto de vista, é algo bem grave, né? A gente tem essa questão da economia não reaquecer, né, tão rápido quanto a gente espera. Isso vai gerar desemprego e gerando desemprego é menos dinheiro que a população tem e não faz a máquina econômica girar do país. Então, realmente, se a gente tiver um aumento do desemprego, vai ser muito ruim. Esperamos que já nesse segundo semestre a nossa economia comece a melhorar um pouquinho. Quem sabe aí 2021 a gente vem com a bola toda, né? A perspectiva do Boletim Focus aí é um crescimento do PIB para o ano que vem de cerca de 3,5%, que seria
excelente, né? Então vamos continuar nessa jornada. Agora, qual que é o segmento dos fundos imobiliários que deve apresentar crescimento nos aluguéis? Então agora a gente já vai começar a falar um pouquinho de setores específicos e daqui a pouco já mostro aqui na tela o tiratema dos FIIs, como que está o desempenho na última semana dos fundos de tijolos e dos fundos de papéis. Vamos lá. Então, os galpões logísticos realmente são os que têm o maior potencial de crescer o valor dos aluguéis e, consecutivamente, o valor dos dividendos. 2020 vai ficar para a história mesmo como o ano dos fundos imobiliários do setor de logística na Bolsa Brasileira, né? Eles desempenharam super bem, existe uma tendência muito grande do e-commerce, de mais centros de distribuição, mais galpões logísticos, então todos desse setor aí desempenharam muito bem. 77% de gestores acham que vai ter aí uma renegociação para cima nesses aluguéis. E em segundo lugar são as lajes corporativas dos escritórios, que aí tem um cenário bem mais nebuloso, né? Tem algumas pessoas falando muito em home office, etc. Então os fundos de logística aí são os que têm o melhor desempenho. E eu já emendo com a próxima questão que foi feita sobre quais fundos têm o maior potencial de crescer, né, de valorizar a cota. E aí é claro que a gente está falando dos shopping centers. Por quê? Porque eles foram que mais caíram. Aqui os gestores dizem que 48% acreditam que são os que têm maior potencial de crescer a cota, né? Então isso daqui é óbvio, né? Como caiu muito, quando voltar vai ser esse, porque os fundos de logística, por exemplo, eles estão num patamar muito alto, né? Eles não estão baratos, né? Eles estão num valor justo. Então, o potencial deles crescerem, duplicarem de valor é menor ali do que um fundo de shopping que está lá embaixo ainda, né? Cresceu um pouquinho, mas ainda está lá embaixo. Pode ser que os fundos de shopping também só tenham um lucro de novo, que comecem a pagar muito dividendo. Pode ser que demore mais ainda, né? A gente não sabe como vai ser o reaquecimento da economia. As pessoas ainda não estão circulando tanto nos shoppings, não estão gastando tanto dinheiro nas lojas, até porque tem muita gente desempregada ainda. Então os shoppings têm um grande potencial de crescer, mas não no curto prazo. Então vamos agora para o tiratema dos FIIs. Quem que desempenhou melhor? Quais são as perspectivas melhores de cada setor? Os fundos de tijolos, aqueles que investem diretamente em prédios, em galpões, etc. Ou os fundos de papéis, que são aqueles que investem em recebíveis, em CRIs, ou mesmo que investem em outros fundos imobiliários. Tivemos uma semana aí bem positiva. O IFIX fechou positivo em 0,65% nessa última semana e os fundos de tijolos ganharam essa disputa nesse momento e ganharam de lavada. Os fundos de tijolos então fecharam a semana positivos em 1,08%, aí bem legal, uma alta bem substancial nesse cenário todo que a gente está vivendo, e os fundos de papéis também fecharam positivo, mas bem menor, em 0,19%. Então o que a gente pode ver desses números? Já é uma perspectiva aí dos fundos de tijolo querendo retomar patamares anteriores, né? Porque eles também foram os que mais caíram. Se a gente pegar aqui o histórico, no ano os fundos de papéis caíram menos 9%, já os fundos de tijolos caíram menos 15,7%. Então os fundos de papéis, eles são um pouco mais estáveis mesmo, né? Eles são quase que uma renda fixa ali na renda variável. Então na crise, o fundo de papel cai menos. Agora, quando a gente tem uma perspectiva positiva, o fundo de tijolo vai subir mais. Então, se você pensar numa estabilidade ali, os fundos de papéis são mais interessantes. Na hora da crise é melhor ter fundo de papel. E na hora de uma subida, de uma retomada, é melhor ter fundo de tijolo, tá? Então, esse é o cenário nesse momento. Acredito sim que está na hora de investir em fundos imobiliários, tá? Se a gente pensar em Selic a 2% ao ano, só os dividendos dos fundos imobiliários já é interessante. Se a gente tiver um reaquecimento da economia, uma melhora da economia, melhor ainda, tá? Então é menos arriscado do que as ações da bolsa e é um potencial maior de lucratividade que uma renda fixa, por exemplo, tá? Então continuo comprando fundos imobiliários, acho que tá interessante sim e quero ser otimista ainda para 2020, acho que a gente pode fechar aí, de repente, com uma queda pequena no IFIX, como eu falei no começo do vídeo, ou quem sabe até positivo, como os maiores gestores aqui estão achando. Beleza? Inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Isso aqui é muito importante a gente levar essa mensagem para todo mundo. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao canal Lucro FC.